Disse Jesus: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este, disse Jesus, produz e frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. O Brasil se desenvolve cada vez mais no agronegócio, com suas terras imensas e férteis. E o agronegócio brasileiro é fator preponderante para o nosso desenvolvimento. No programa de hoje vamos pensar numa das famosas parábolas do Senhor Jesus Cristo, a parábola do semeador. E nós entenderemos que o Senhor está fazendo um convite para você e para mim, para que sejamos sensíveis à sua palavra. Estamos juntos, hoje é dia, esta é a hora, está no ar, Além dos Fatos. Oh, coisa boa estar contigo, muito obrigado, viu? Porque você prefere também estar comigo, estar conosco, estar com a Novo Tempo, o canal da esperança. E tem mais um detalhe, quando você está com a gente, quando nós estamos juntos, especialmente para um momento como esse do Além dos Fatos, você sabe, o nosso encontro é para juntos nós estudarmos a palavra do Senhor. Isso agrada a Deus e, sem dúvida, é para o nosso bem, é para a nossa felicidade, porque a palavra do Senhor sempre faz o melhor para os seus filhos. Parabéns por estar aí, juntos, mais uma vez. E eu quero abraçar você, onde quer que você esteja, começando aqui pelo Luiz Lima. Ele mora em São Paulo, mas é de Caruaru, em Pernambuco. Um abraço também para Alda Ferreira. Ela é de Oeiras, em Portugal. Eu aproveito e abraço todos os nossos amigos portugueses que sempre nos acompanham e você que esteja em qualquer país da Europa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um abraço também para Eliane Aires, de Barreiras, da Bahia, e também para o Van Marquinho, ele é de Guaxupé, em Minas Gerais. E eu abraço você que está em Angola, você que está em Moçambique, você que está em São Tomé e Príncipe, qualquer outro país da África. Abraço para você também que nos acompanha da Ásia, da Oceania ou de algum outro país aqui das Américas. Que a bênção do Pai Celeste continue sobre você. E a gente convida você para interagir em nossas redes sociais, seja pelo Facebook do Além dos Fatos, ou então através do nosso Instagram. E ainda, outra opção excelente é o nosso canal no YouTube. E eu tenho um presente para você, é esse aqui, Paulo, o mensageiro da cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o mensageiro da cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. Muito bem, é presente para você. É só pedir que a gente lhe manda, entre no blog do nosso programa, preencha aí um pequeno cadastro com alguns dados pessoais para que a gente saiba para onde mandar o seu DVD. Ou então você pede pelo telefone, ligando para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligue em horário comercial, nossa equipe da Escola Bíblica vai falar com você e vai anotar os seus dados. Ou então você manda uma mensagem para a gente através do WhatsApp, que é o número 12981001615. Milhares de pessoas já pediram, já receberam e há um aqui na Novo Tempo reservado para você. Só pedir que a gente lhe manda, é um curso bíblico, 16 temas da Bíblia, todos eles apresentados por Paulo, o missionário, o apóstolo do Senhor. E essa questão relativa ao agronegócio, às nossas terras férteis, Ana Lima preparou aí uma matéria para você. Assim como no hino nacional, o Brasil é gigante pela própria natureza.
principalmente quando olhamos para o solo de um país que exporta parte de sua produção do campo para mais de 220 países e ainda assim consome pelo menos 70% dessa produção. Essa produção toda aí é basicamente feita por homens e mulheres que diariamente alimentam as mesas do brasileiro e fazem a economia movimentar. Sejam máquinas que colhem os grãos e são abastecidas pelo combustível cuja matéria-prima vem da cana-de-açúcar, que também abastece os veículos nas ruas, que movimentam assim o país, o agronegócio está presente em nosso dia a dia. O solo brasileiro é um dos mais férteis do mundo. Segundo estudos da Embrapa Amazônia Ocidental, no Brasil, os solos caracterizados como terra preta de índio são ricos em nutrientes como o cálcio, o magnésio, o zinco, o fósforo ou o carbono. Essas terras são consideradas as melhores do mundo porque conservam essa fertilidade durante um longo período de tempo. As terras pretas são encontradas também no México e na África. Até 2024, o Brasil deve se tornar o maior exportador de alimentos do mundo, segundo o relatório internacional lançado em 2015. A expectativa é que de lá até 2024, a área utilizada para cultivar os produtos agrícolas no Brasil deve crescer cerca de 1,5% por ano. Os grãos mais produtivos no país são a soja, o milho, o café e a cana-de-açúcar. Segundo o estudo, a perspectiva para os agricultores familiares, que empregam cerca de 12 milhões de pessoas no país, é de novas oportunidades na produção de itens que não são cultivados em escala, como frutas tropicais e hortaliças. O Brasil está na área tropical, pode ter 3 colheitas por ano, temos ganhos em produtividade, ainda tem muita terra que é degradada, mas que pode ser incorporada à produção. Então, o espaço que o Brasil tem para aumentar a produção não tem nenhum outro país. Olha aí, esse é o nosso Brasil, nosso querido Brasil. Imenso, não é? Enorme, com muitas possibilidades. Tomara que muita gente séria continue trabalhando pelo país, fazendo o melhor, e eu tenho certeza que nossa nação, trabalhando com seriedade, confiando no Senhor, nós vamos progredir e progredir sim. Mas antes de abrirmos a Santa Bíblia para pensarmos um pouquinho na parábola do semeador, eu quero orar com você pedindo a direção do Senhor. Senhor, nosso coração se volta a Ti nessa hora e te pedimos por Tua bondade. Assim como Tu inspiraste Teus servos para escrever em Tua palavra, que o mesmo Espírito agora nos ilumine a fim de que nós possamos compreendê-la. Pedimos-te, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Ok, vamos à Bíblia. Eu convido você para o Evangelho escrito por Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13. Mateus 13, a partir do primeiro verso. Versos de 1 a 9, está escrito assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra, disse Jesus, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa, como disse, uma parábola contada pelo nosso maravilhoso Senhor. O texto bíblico diz, a partir do momento que nós começamos a ler, capítulo 13, verso 1, que tendo Jesus saído de casa, ele se assentou à beira-mar. Aqui é uma referência ao mar da Galileia, que em realidade era um grande lago.
Jesus se assentou ali à beira do lago, se assentou na praia, e logo muita gente veio. A Bíblia diz que multidões se aglomeraram em torno de Cristo, de modo que naquelas circunstâncias ficou difícil para ele ensinar as pessoas. Por isso que ele entrou num barco e de dentro do barco, assentado no barco, ele falou às multidões que estavam ali na praia. Normalmente, os mestres em Israel, quando eles iam ensinar, eles se assentavam. Essa era a posição usual para o ensino. Então Jesus se assenta no barco e aí ele fala de maneira clara para as multidões que estavam reunidas ali na praia do Mar da Galileia. Jesus gostava de contar parábolas. É possível que você saiba, parábolas eram histórias criadas por Cristo. E o propósito de criar essas histórias era fazer com que as pessoas entendessem com mais facilidade. E, além do mais, a mensagem ficava gravada na mente delas. Então, Jesus conta a parábola do semeador. E quem é o semeador? Quem representa o semeador da parábola? Claro que é o próprio Cristo, não é? Aquele que também saiu de casa, deixou a casa do seu pai, saiu do céu e veio a este mundo. O mundo é o campo onde o semeador veio semear a palavra. É aqui onde nós vivemos, é a nossa terra. O semeador celestial veio nos visitar aqui, para aqui semear a palavra, a sua palavra. Então, se o semeador é Cristo, a palavra, a semente, é a própria palavra do Senhor. A semente é o Evangelho, é a mensagem de salvação. A semente é a verdade de Deus que o Senhor Jesus veio trazer para nós. E Jesus fala aqui de 4 tipos de solos. Eu até gosto de chamar a parábola do semeador de a parábola dos solos. Porque, veja, a ênfase da parábola não está no semeador e nem mesmo na palavra, na semente, mas a ênfase está nos diferentes tipos de solos. Isto representa os diferentes ouvintes de Cristo, com suas diversas reações. Jesus explica a parábola a partir do verso 18. É Mateus capítulo 13, verso 18 agora. Ele diz assim: atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Observe que ao contar a parábola, Jesus fala primeiramente no verso 4, de parte da semente que caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Então agora Cristo explica que as sementes que foram lançadas à beira do caminho e foram levadas pelas aves, essas aves aqui, elas são uma representação do diabo, do maligno. Jesus diz que estes que são representados pelo solo à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem. Porque a superfície, o solo está endurecido. É o solo da beira do caminho, é um solo pisado. Então, veja, a ideia é assim, a semente cai, mas ela não consegue germinar, porque não consegue penetrar na terra devido ao fato do solo ser endurecido. E como a semente fica exposta, as aves vêm, ou seja, o inimigo vem e leva a palavra. Esses representados pelo solo à beira do caminho são os ouvintes superficiais. A verdade de Deus não tem efeito sobre eles, porque eles não percebem sua real necessidade espiritual, sua necessidade do Evangelho. A verdade para eles não parece fazer sentido. É como se a verdade entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Por isso que Jesus disse, vêm as aves dos céus e arrebatam, levam a semente. O segundo tipo de solo mencionado por Jesus é um solo rochoso. E agora aqui a explicação, verso 20, está escrito assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria.
Verso 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, Jesus fala de um segundo tipo de solo, é o solo rochoso. E ele diz assim, olha, aqueles que são representados por esse solo rochoso são aqueles que, quando ouvem a palavra, eles logo a recebem com alegria. A palavra toca nas emoções deles. Porém, infelizmente, debaixo dessa camada de terra está a rocha do egoísmo. Aqueles que são representados pelo solo rochoso são pessoas que amam a si mesmas. Elas não estão dispostas a pagarem o preço do discipulado. Veja, assim como a semente cai e germina com rapidez, com a mesma rapidez, disse Jesus, a planta morre. Porque a planta não consegue estender raízes profundas. A questão toda é essa. Existe muito egoísmo no coração e por conta desse egoísmo do coração, a palavra de Deus não consegue se aprofundar e realizar uma reforma na vida dessas pessoas. Porque, como já disse, elas são amantes de si mesmas. Elas aceitam rápido, mas rapidamente também elas se desanimam. E ainda Jesus fala de um terceiro tipo de solo, e eu leio agora a explicação do Senhor com relação às sementes que caíram entre os espinhos. Está aqui no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Jesus fala de uma semente que cai entre os espinhos, consegue germinar, crescer, mas infelizmente essa planta não chega a frutificar. Por quê? Porque é sufocada pelos espinhos. A ideia daqueles cristãos que se tornam infrutíferos, eles se tornam inoperantes, porque eles não priorizam o reino de Deus, eles não se preocupam em se prepararem para a eternidade. A ideia é de que o reino de Deus para eles é apenas um interesse em meio a muitos outros interesses. Então, os interesses do mundo sufocam o interesse pelo reino de Deus, pela palavra de Deus, e daí se tornam cristãos inoperantes, cristãos infrutíferos. Eles nascem, crescem, mas não amadurecem conforme o plano de Deus. Mas, finalmente, a gente chega na boa terra, e é claro, o desejo de Deus é que você e eu, nós sejamos de fato esse solo fértil. E a explicação de Jesus, verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Oh, sim, o que ouve minha palavra de Jesus e a compreende. E ele frutifica, ele produz, ele se desenvolve, porque a semente caiu em boa terra. Agora tem um detalhe aqui, a terra ela não é boa em si mesma. Nenhum de nós é esse solo fértil, nenhum de nós é essa terra boa. Lembra das palavras de Paulo, estão lá em Romanos capítulo 7, verso 18. Paulo diz assim, em mim não habita bem algum, nem nele, nem em você, nem em mim, em nenhum de nós. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Então veja, a boa terra, na verdade, ela não é boa em si mesma, mas ela torna-se boa como uma resposta nossa à operação do Espírito Santo em nossa vida. Porque a gente reage positivamente à iniciativa de Deus em transformar o nosso coração, é que nós nos tornamos uma terra fértil para a palavra do Senhor. E eu quero ler, inclusive, estas palavras de Jesus, a explicação de Jesus sobre a terra fértil, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 15, lá está escrito assim, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Você compreende? A boa terra representa aqueles que ouvem a palavra de Deus e a compreendem, porque eles ouvem com bom e reto coração e eles retêm a palavra.
eles se agarram, se apegam à palavra, eles permanecem na palavra, eles perseveram na palavra, por isso é que eles se tornam uma terra fértil, produtiva, frutífera, para a glória do Senhor. Isso me faz pensar num texto que está aqui, na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, verso 1. Aqui, na verdade, existe um conselho, uma advertência para você e para mim que temos ouvido a palavra do Senhor. Hebreus 2, verso 1 está escrito: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Veja que não basta ouvir as verdades do Evangelho, não basta ter conhecimento dos ensinos do Senhor. O texto bíblico diz que importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. Nós temos que nos apegar com firmeza para que o inimigo não leve, não busque, não tire de nós a palavra que foi semeada em nosso coração. Nós temos que nos apegar com firmeza para que nós não sejamos o solo na beira do caminho, um solo endurecido, impenetrável. Nós temos que nos apegar à palavra do Senhor com firmeza, para que nós também não sejamos um solo rochoso, ou seja, para que o egoísmo nosso não impeça que a palavra de Deus crie raízes e se aprofunde em nossa vida. Nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor para que os espinhos não sufoquem a palavra. Isto é, para que a fascinação das riquezas, como disse Jesus, os cuidados da vida, não façam com que nós nos tornemos cristãos infrutíferos, improdutivos. Nós precisamos nos apegar com firmeza à palavra do Senhor, para que não aconteça conosco de termos o reino de Deus apenas como um interesse no meio de outros. O reino de Deus precisa ser nossa prioridade. Por isso que está escrito que nós nos apeguemos com mais firmeza às palavras de Deus, à verdade de Deus, para que dessas verdades nós jamais nos desviemos. O desejo de Deus é que nós tenhamos um solo fértil e não endurecido. E olha aqui mais uma advertência aqui mesmo em Hebreus, agora no capítulo 3, a partir do verso 12, está escrito assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Observe que essas palavras aqui são escritas para pessoas que têm conhecimento do Evangelho, conhecimento da palavra. E a advertência é essa: irmãos, tenham cuidado para que não aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, se nós não procurarmos vivê-la, interiorizá-la, segui-la, obedecê-la, nós corremos um risco de termos um perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Sabe, uma verdade que eu tenho aprendido é de que quando as verdades bíblicas elas não nos salvam, elas nos condenam. É assim. Quando a verdade evangélica não nos santifica, ela nos endurece. E você me dirá, mas como assim? É simples, veja. Toda a verdade bíblica, todos os ensinos evangélicos têm o propósito de nos salvarem, claro, de nos santificarem. Quando você recebe com sinceridade e procura seguir esses caminhos, esses ensinos, mas quando a gente ouve, porém não pratica, ignora, então a verdade que seria para a nossa salvação, ela contribui para a nossa condenação. A verdade bíblica que vem para a nossa santificação, ela coopera para o nosso endurecimento. Por isso que eu digo para você, quando a verdade não salva, condena. Quando a verdade não santifica, endurece. Daí a advertência: convém que nos apeguemos com mais firmeza. Você tem ouvido a palavra de Deus, Deus tem falado a você de muitas maneiras, em muitos lugares, em muitos momentos, inclusive aqui, através da Novo Tempo. Parabéns, porque você tem parado e tem procurado ouvir a palavra, conhecer a palavra. Porém, não pare por aí. É preciso ir além. É preciso interiorizar, viver, seguir essa palavra. E o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida.
A palavra do Senhor, as verdades de Deus serão para a sua salvação e para a sua santificação. Mas é preciso ter cuidado, daí a advertência bíblica. E olha mais, o texto segue, é Hebreus capítulo 3, agora a partir do verso 13. Em vez de nós permitirmos que o nosso coração seja incrédulo, está escrito assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque se nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O dia de você e eu aceitarmos a palavra de Deus, as verdades do Senhor, esse dia é hoje e o momento é agora. Oh, eu clamo a você em nome do Senhor Jesus Cristo, seja sensível à palavra do Senhor. Por isso que eu disse que essa parábola, a parábola do semeador contada por Jesus, talvez fosse melhor definida como a parábola dos solos, porque Jesus aqui está falando dos diferentes tipos de ouvintes, com suas diferentes reações. E o desejo de Deus é que você e eu, nós todos sejamos um solo fértil para a sua palavra. E eu quero terminar com o que está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 13. Paulo diz assim, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer, quanto realizar segundo a sua boa vontade. Deus, diz Paulo, é o que efetua em vós tanto querer, quanto realizar segundo a sua boa vontade. A nossa terra se torna fértil, nosso coração se torna sensível à palavra do Senhor, quando nós permitimos que o Senhor, ao tomar a iniciativa, tenha uma resposta positiva da nossa parte. Então a minha oração, a sua oração deve ser, efetua em mim, Senhor, a tua vontade. Faze com que eu queira, com que eu te queira. Faze com que, Senhor, eu te ame. Realiza tua vontade na minha vida. E acredite, se você orar assim e persistir nessa oração, o Senhor vai ouvi-la, vai atendê-la e você será um solo fértil. A palavra de Deus, ela vai produzir, vai frutificar para a sua felicidade, para a glória do nome do Senhor, através do seu exemplo, através da sua vida. E você será instrumento de Deus para que outros solos, sejam solos à beira do caminho, sejam solos rochosos, ou sejam solos que estão entre espinhos, a palavra de Deus vai fazer com que, através da sua vida, estes outros também sejam alcançados, sejam transformados. Deus vai usar você como um instrumento seu para a glória do seu nome. Por isso eu digo, busque ao Senhor de todo o seu coração. Abra sua mente, seu coração diante de Deus, com palavras sinceras nas suas orações. E diga, Senhor, transforma esse solo, fertiliza meu coração, Senhor. Ajuda-me a te querer, ajuda-me a te amar, ajuda-me a te compreender. Dá-me, Senhor, o poder e a força, não só para ouvir a Tua palavra, mas para praticá-la, para segui-la. E nisso está o segredo da felicidade nessa vida e, com certeza, um dia, vida eterna. Vamos orar juntos. Ó Deus, louvado seja Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos nessa hora pela certeza de que Tu és um Deus de amor e de bondade. Nós te louvamos porque o semeador celestial veio até nós e semeou a Tua palavra em nosso coração. Agora nós te clamamos, Senhor, fertiliza esse solo. Fertiliza a nossa mente, nosso coração, Senhor, para que sejamos sensíveis à Tua palavra. Que essa possa germinar, possa crescer e frutificar para a Tua glória, para a nossa salvação e para que nossa vida seja luz e bênção para os nossos semelhantes. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua casa e que juntos nós sigamos até o glorioso dia, quando o Senhor vem para buscar os seus filhinhos. E mantenha sempre com você o que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
Um abraço, tchau.